Bom dia. Em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia Sagrada aí, igreja. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 26. Amém? Deus, Ele tem aqui uma palavra para abençoar nossas vidas. E através da palavra, irmão, a nossa vida. 26. Êxodo 26. E através da palavra de Deus, nós alcançamos, irmão, o milagre dele. Por isso, esse momento da mensagem é o momento mais importante da reunião. Esse momento é o momento que Deus fala com você. Você preparou o seu coração, você orou, você falou com Deus, você falou aquilo que você quer alcançar na sua casa, na sua família. Agora Deus, Ele vai falar conosco. Através da palavra de Deus, Deus fala conosco. Amém, igreja? Lembra sempre disso. A Bíblia fala que no passado Ele falava de diversas maneiras. Ele falava através de sonhos, Ele falava através do profeta, Ele falava de diversas maneiras. Mas agora a Bíblia fala que no nosso tempo o Senhor Deus falará através do seu Filho, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é a palavra. Então a palavra que fala conosco. Então pega aí Êxodo capítulo 26. Nós vamos estudar aqui o versículo 31. Todo mundo achou? Ainda tem pessoas procurando. Se você ainda não achou, peça aí, levanta a sua mão que o obreiro vai te ajudar. Amém? Olha para cá. Antes de eu ler, deixa eu te introduzir nessa mensagem, te levar você a entender aquilo que Deus fez eu entender. Nós vamos estudar aqui hoje, irmão, desde o lado passado, quando Adão pecou. Quando o Adão, que foi o primeiro homem, ele pecou, todos nós, não tem nenhum, todos nós fomos separados de Deus. Amém? Todos nós. Então, quando Deus escolheu lá Abraão para ser povo dele, começou a formar a nação, e teve aquele, depois chamou Moisés, aquela coisa toda, e Deus, irmão, colocou lá a palavra dele na pedra lá, e mandou fazer aquela arca, aonde essa arca, ela viajou para vários lugares. Mas, lá no princípio, logo quando começou, quando Deus deu a mensagem a Moisés, quando foi feita aquela arca, Deus também ensinou a Moisés e falou para Moisés fazer lá um lugar aonde botaria a arca. A arca representa a presença de Deus. Aquela arca que levava aquelas tábuas. Então presta bem atenção. A presença de Deus, irmão, não era todas as pessoas que poderiam entrar, chegar perto. Então foi feito lá um véu. Foi feito um véu lá para separar o homem do lugar santíssimo. Então não era qualquer pessoa que poderia entrar nesse lugar. Alguns sacerdotes escolhidos poderiam entrar. E se aqueles sacerdotes tivessem pecado, para você prestar bem atenção como é que isso aqui é muito importante. Se o sacerdote tivesse pecado e entrasse lá na presença de Deus, ele morria na hora. Para você ter uma ideia que era tão sério, que ele colocava uma corda no sacerdote, aqui assim, e o sacerdote ia entrando. Quando chegasse lá, se ele caísse morto, eles puxavam pela corda de volta. E aconteceu várias vezes. Amém? Vamos ler isso aqui? Êxodo 26, versículo 31. Diz assim: depois fará um véu de pano azul, e porá e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins, de obra-prima se fará. Versículo 32. E porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata,
seu colchete serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar o quê? E o lugar santíssimo. Irmão Jorge, por que o senhor quer que nós vamos saber disso? Irmão, nós precisamos entender que o pecado, irmão, fazia separação do homem de Deus. Então, quando Deus trouxe lá o testemunho, que era aquela arca que representava a presença de Deus, foi necessário ainda fazer uma separação. Não era todas as pessoas que poderiam chegar nesse lugar. Irmão, nesse lugar santíssimo, quando o sacerdote entrava, ele tinha a capacidade de levar a causa do povo a Deus. Irmão, hoje eu e você podemos entrar. Você vai aprender hoje. Nesse lugar santíssimo, você pode levar a causa da sua casa, a causa do seu casamento, a causa da sua família a Deus. E você entrando nesse lugar, irmão, a sua casa pode alcançar os milagres de Deus, mesmo eles não conhecendo a Deus. Era isso que os sacerdotes do passado faziam. Amém? A Bíblia fala lá em Apocalipse que o sangue de Jesus Cristo nos comprou para Deus e nos fez rei e sacerdote. Está lá em Apocalipse isso. Você foi comprado por Deus. Você também é um sacerdote de Deus. Amém? Então você tem liberdade para entrar nesse lugar. Então nós aprendemos aqui, vamos ler, continuar aqui, versículo 33. Diz assim: pendurarás o véu debaixo do colchete e meterá a arca do testemunho ali dentro do véu, e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Agora vem comigo, irmão, lá em Mateus. Vamos ver aqui, no dia que o Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado e entregou o Espírito dele a Deus, e vamos ver o que aconteceu nessa crucificação. Amém? Mateus capítulo 27. Mateus 27. Versículo 51. Amém? Nós somos sacerdotes de Deus. Deus, ele abriu um caminho para que nós podemos entrar no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, que é a presença de Deus. Amém? Talvez, irmão, você chegue à presença de Deus, mas tua fé tem morrido. Talvez a tua fé tenha desfalecido. Por quê? Por causa do pecado. Amém? Todo mundo achou? Mateus 27, versículo 51. Diz o seguinte: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha para cá agora para que você possa entender. No dia que o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, ele foi crucificado, amém? Quando o sangue do Senhor Jesus Cristo se derramou por toda a humanidade, a Bíblia também conta que o sangue dele desceu por aquele madeiro,
e quando tocou na terra, houve terremoto. Os santos que estavam mortos ressuscitaram. E naquele mesmo momento, o véu do templo, irmão, rasgou de alto a baixo, significando que Deus ali agora abriu um caminho, não somente para os sacerdotes, agora Deus está dando a oportunidade para todos que crerem, pode entrar no lugar santo dos santos e levar a sua causa. Nada mais impede o homem de se aproximar de Deus. Se a tua vida ainda não mudou, não é culpa de Deus, é nossa culpa mesmo. Nós somos culpados pelos nossos atos, porque Jesus abriu o caminho. Nós temos acesso, irmão, temos acesso a esse lugar santo dos santos. Nós vimos lá que esse lugar era santíssimo. Esse lugar é a presença de Deus. O véu rasgou. O véu simboliza o pecado. Amém, igreja? Através do sangue de Jesus, irmão, todo o pecado da sua vida foi rasgado. A cédula que era contra nós foi rasgada. Amém? Você não precisa pagar nenhum preço, apenas aceitar a graça que o Senhor Jesus fez por nós. E entrar, irmão, com ousadia. A Bíblia diz que nós devemos entrar na sala do trono com confiança. Entra hoje, irmão, na presença de Deus com confiança, levando a sua causa, levando a sua família com Deus, a Deus, falando do seu casamento, falando do seu filho. Irmão, você pode entrar no lugar santo dos santos. Deus, Ele quer ouvir a sua voz, a sua oração. Você não depende mais do homem, irmão, para interceder por você. Deus, Ele quer ouvir o seu clamor. Amém? O véu foi rasgado. Nada mais te separa de Deus. Glória a Deus. Agora vem comigo, irmão. Vamos lá para Romanos. Nós vamos ver aqui Romanos capítulo 5. O véu se rasgou. Romanos capítulo 5. Todos, irmão, quando o pecado de Adão, Adão ele errou, ele fez o que era errado aos olhos de Deus, ele desobedeceu a Deus, o pecado ele passou para todo homem passou a ser culpado por esse pecado. Que, querendo você ou não, esse pecado que está entranhado no homem, é onde, irmão, que faz a violência, faz o mal acontecer neste mundo. Só que Jesus, irmão, Ele abriu o caminho. Ele abriu o caminho para que todos nós possamos chegar perto dEle. E ao lugar santo dos santos. Romanos capítulo 5. Todo mundo achou? Versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Amém? Vamos ler de novo o versículo 18 e vamos estudar isso aqui. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Olha para cá. Por esse ato de desobediência de Adão, irmão, todos nós fomos condenados a viver uma vida de perdição, uma vida de destruição. Por isso, hoje você vê, irmão, tanta maldade no mundo. Mas, irmão Jorge, mas Jesus já não fez lá o sacrifício? Jesus já não fez lá a obra? Ele fez. Mas esse sacrifício que você viu, irmão, na Bíblia Sagrada,
Ele só vale para mim ou para você ou para toda a humanidade quando nós recebemos. Amém? Quando nós recebemos esse sacrifício e aceitamos o que Jesus fez por nós e entramos por esse caminho, aí vale para nós. Enquanto nós não aceitar esse sacrifício, não aceitar a obra de Deus, irmão, a condenação está sobre nossas vidas. Amém? Assim também para a nossa família. Talvez a sua família, ele não quer saber de Deus, mas quando eu e você aceitamos a obra de Deus, a obra redentora de Deus, e entramos, irmão, no lugar santo dos santos, e levamos a nossa causa, a nossa família, mesmo eles que não buscam Deus, eles também recebem da graça de Deus, porque nós temos essa comunhão, nós podemos interceder, fazendo essa intercessão, amém? De Deus para a nossa casa, para a nossa família, amém? Irmão, vale a pena você estar na presença de Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus.